Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo de matemática básica, uma questãozinha aqui que envolve alguns elementos da potenciação misturados aqui com as frações. Então, no fundo, a gente tem uma potenciação de base fracionária e expoente também fracionário. E os números são um pouquinho grandes, então não é aquela forma simples de se resolver. Eu vou mostrar para vocês uma estratégia para poder se resolver e chegar num resultado final simplificado, e se você já souber de outra maneira, também deixe nos comentários o seu palpite. Convido você a chegar até no final do vídeo comigo para chegar no resultado final dessa questão. Se você for novo, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? Eu trago vídeo todos os dias para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece bastante o meu trabalho, beleza? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, gente, é algumas estratégias, e essas estratégias estarão baseadas nas propriedades, que eu vou listar aqui nesse cantinho para vocês, da potenciação e também dos números de forma geral, beleza? Então, vamos ter aqui propriedades com frações, potências e tudo mais. Isso aqui vai nos ajudar bastante na hora de chegar no resultado final. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar encontrar alguma maneira de simplificar esse expoente para deixar um pouquinho menor, porque uma das formas de resolver seria elevar esse número 9 vezes, né? Ou seja, multiplicar por ele mesmo 9 vezes, né? Uma potência de expoente 9, e depois extrair a raiz quarta desse número. Essa é a forma mais difícil, né? Ficaria muito grande, absurdamente grande, e não é interessante a gente trabalhar dessa forma. Então, vamos começar fazendo o seguinte: a estratégia será a gente encontrar aqui uma fatoração para o 9 e para o 4. E por que isso é importante? O 9 e o 4 são quadrados perfeitos. E os quadrados perfeitos, eles podem ser escritos como uma potência quadrática, obviamente. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, a gente vai fazer o seguinte: o 9, a gente sabe que o 9 é 3 vezes 3. Em outras palavras, 3 ao quadrado, tá? Então, vamos usar uma potência aqui. 3 ao quadrado sobre... O 4 também é um quadrado perfeito, o quadrado perfeito do 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Por enquanto, eu não usei propriedade, só usei a fatoração aqui, tá? Por isso, eu não listei ele do outro lado. O expoente aqui eu devo manter 9 sobre 4, certo? Muito bem, olha aqui que a gente já fez. Transformamos aqui, né, fatoramos o numerador e o denominador. Agora entra aqui a nossa primeira propriedade que vamos utilizar. Temos aqui uma divisão de duas potências de expoentes iguais e bases diferentes. Isso aqui, existe uma propriedade na potenciação que vai fazer o seguinte: se eu tiver uma base A e uma base B e expoentes comuns, C, por exemplo, isso aqui pode ser feito a divisão das bases, A sobre B, e eu vou colocar o expoente em evidência, elevando todo mundo. E é isso, essa propriedade aqui que a gente vai utilizar nesse momento, tá? Para isso, ó, percebam que apareceu um parênteses, e a gente já tem um parênteses. O que eu faço então? Eu coloco um colchetes, que é o próximo elemento, né, depois dos parênteses. Então, eu vou colocar um colchetes, e agora a gente vai fazer o seguinte: vou escrever essa forma aqui usando essa propriedade. Então vai ficar parênteses 3 sobre 2, certo? Tudo isso elevado ao expoente comum, que no caso aqui é o 2. Não posso esquecer do expoente de fora, por isso que tem os colchetes, tá? O 9 quartos aqui. Muito bem, nesse momento já está ficando um pouco mais simples. Perceba que a nossa base agora ela é 3 sobre 2 e não mais 9 sobre 4. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu tenho uma potência com dois expoentes. Isso na matemática é chamado de potência, beleza? Então a gente tem também uma propriedade da potência de potência. Eu vou colocar aqui do lado dessa. Vou separar com uma barra aqui, tá? A segunda propriedade vai ser essa potência de potência. Se eu tenho uma base A, um expoente B, com parênteses ou colchetes, tanto faz, e fora eu tenho um outro expoente, né, potência de potência com parênteses, eu vou multiplicar aqui, ó. Expoente multiplica. Então, eu vou ter base A, expoente B vezes C. Todas essas propriedades que eu estou listando aqui para vocês é matemática básica, a gente consegue demonstrar. Eu só não vou fazer isso para o vídeo não ficar tão longo, mas isso aqui tudo é verdade, tá bom? A gente vai colocar aqui então, vou aproveitar, eu acho que cabe nesse espacinho. Exatamente isso que eu fiz aqui, eu vou colocar com esses valores agora. Então, teremos 3 sobre 2, que é a minha base, que se manteve. Vou colocar um parênteses. E os expoentes, vou até fazer de outra cor aqui, de roxo.
eles vão se multiplicar, tá? 2 vezes 9 quartos. 2 vezes 9 quartos. E por que eu já não multipliquei se dá para fazer de cabeça? Antes de multiplicar, eu vou simplificar essa fração com esse número, para ficar ainda melhor, porque aumentar o expoente seria algo ruim, já que eu estou tentando simplificar a minha expressão, beleza? Então vamos tentar simplificar essa multiplicação aqui, transformando esse 4 em 2 vezes 2. Ó, percebam aqui para vocês verem. 3 sobre 2. Olha a forma que eu vou escrever essa multiplicação aqui. 2 vezes 9 e o 4, ele é 2 vezes 2. E por que isso é interessante para a gente? Se eu tenho uma multiplicação e uma divisão pelo mesmo valor, no caso aqui o 2, eu posso simplificar. Esse 2 corta com esse 2, restando somente o 9 sobre 2. Percebam que ficou mais simplificado do que antes. Então o objetivo aqui, como é diminuir, eu não multipliquei para ficar 18 sobre 4. Eu simplifiquei para ficar 9 sobre 2, que representam a mesma fração, só que uma de forma simplificada. Então eu vou ter aqui, ó, 3 sobre 2 elevado a 9 meios. 9 sobre 2. Muito bem. Você deve pensar, ainda temos fração elevada a fração. Então a gente vai ter que dar uma modificada ainda mais para a gente poder chegar no resultado final. Esse 9 sobre 2 ele é uma fração imprópria. Eu vou transformar ele aqui com uma coisa parecida com o número misto, né? Eu vou quebrar em parte inteira e parte fracionária com uma fração própria, tá bom? Como que vai ficar isso? O 9 sobre 2, aí aqui eu vou colocar como se fosse uma propriedade, tá? O 9 sobre 2, ele é a mesma coisa, eu vou pegar o primo mais próximo de 9, menor que 9, que seja divisível por 2, né, que seja par, para poder compor esse número. O 9, então, é a mesma coisa que 8 mais 1, dividido por 2. Se a gente separar, né, eu tenho adição com o mesmo denominador, eu posso separar em duas frações. Isso aqui vai ficar 8 por 2 mais 1 sobre 2, certo? E 8 por 2 é 4. Então, 9 meios é a mesma coisa que 4 mais 1 sobre 2. Isso aqui é importante, porque agora eu já tenho isso aqui tudo é expoente, então eu tenho um expoente inteiro. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Em outras palavras, aqui vai ficar o seguinte. 3 sobre 2 elevado a 4 mais 1 sobre 2. Muito bem. Temos agora uma adição no expoente. Você lembra de alguma propriedade que usa adição no expoente? Eu vou mostrar para vocês. A adição no expoente aparece na propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Lembra para você ver? Ó? A. Eu vou escrever ela ao contrário para a gente poder adaptar aqui, tá? A elevado a B mais C é igual a A elevado a B vezes A elevado a C. A gente conhece ela daqui para cá, né? Multiplicação de mesma base, conservo a base, somos expoentes. Como aqui está invertido, eu troquei de lado, a igualdade ela é simétrica, né? Tanto faz um lado ou outro. Então tem que a soma nos expoentes eu posso transformar em uma multiplicação das bases iguais com os expoentes, uma em cada potência. Então isso aqui vai ficar o seguinte. 3 meios. Tudo isso elevado à quarta potência, multiplicado por 3 meios. A base tem que se manter, tá? Não se esqueça disso. Elevado a meio. Aqui, ó, ficou bem mais fácil. A gente consegue transformar 3 meios elevado à quarta potência. Utilizando essa propriedade aqui, ó, eu vou ter o seguinte. 3 elevado à quarta potência sobre 2 elevado à quarta potência. O que eu fiz? Eu transformei essa potência de base 3 meios elevado à quarta. Utilizando essa propriedade, eu apliquei a potência, o expoente, nas duas bases, né, no numerador e no denominador. E olha como que ficou. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente consegue calcular eles separadamente. Vezes 3 meios elevado a meio. Por enquanto eu não vou mexer nisso aqui, daqui a pouco a gente mexe, para não bagunçar a cabeça de vocês. Vamos primeiro resolver isso daqui. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 é 81. Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. E 2 elevado à quarta potência é mais fácil, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes.
2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 é 16. Tudo isso dá para você fazer de cabeça também, tá? Eu estou só explicando para vocês entenderem. Vezes 3 meios elevado a meio. Agora vamos mexer nesse expoente fracionário. Perceba que o expoente já está na forma mais simplificada possível, né? 1 sobre 2 é facinho. E aí existe uma propriedade também da potência de expoente fracionário que vai transformar esse expoente fracionário em uma raiz, tá? Em outras palavras, a propriedade é o seguinte: se eu tiver A elevado a m sobre n, tá? Uma fração no expoente, eu vou ter uma raiz de índice denominador, tá? O n que está no denominador vem para o índice, e o numerador ele vai ficar como sendo o expoente da base da minha potência que ficou dentro da raiz. Então, ó, numerador vem para o expoente, denominador vira índice, tá? Essa aqui é a propriedade que eu vou utilizar nesse momento. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 81 sobre 16 vezes raiz quadrada, porque o 2 é o meu denominador, ele vai ficar na raiz. E quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o índice, tá bom? O expoente 1 vai ficar ele mesmo, então 3 sobre 2 elevado a 1 é 3 sobre 2, então não preciso colocar também. Então, olha como que ficou legal. 81 sobre 16 vezes raiz de 3 sobre 2. Uma coisa importante que aconteceu aqui. Não temos mais expoentes, temos somente raízes e raízes quadradas. Então é bem mais simples. Estamos chegando no final da nossa resolução. O que vamos fazer agora? Assim como na potenciação eu posso agrupar a fração com um expoente só, eu posso também fazer isso nas raízes. Então, a raiz da fração vai ser a fração das raízes. Em outras palavras, vou ter que escrever essa propriedade, tá? A raiz de qualquer índice, tá? De A sobre B, ela é igual à raiz desse mesmo índice do numerador dividido pela raiz do mesmo índice do denominador. Essa é a propriedade que eu vou utilizar aqui agora. Então vai ficar o seguinte, igual a 81 sobre 16, que eu não mexi nesse momento, vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Muito bem. Nesse ponto da questão, agora dá para fazer o seguinte, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Mas antes disso, eu posso fazer uma coisa boa. Eu não quero denominador com raiz. Eu vou fazer o seguinte, vou racionalizar. Você já ouviu falar da racionalização? Ela vai ser muito útil nesse momento. A racionalização nada mais é do que eu multiplicar o denominador pela mesma raiz. Raiz de 2 no caso. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E qual que é o objetivo disso? Tentar eliminar a raiz do denominador, tá? Então vamos multiplicar aqui em cima e embaixo pelo mesmo valor. Porque no fundo, raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, né? Então eu estou multiplicando por algo que não vai mudar o meu resultado final. Então isso aqui vai ser interessante. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, tá? 81, vou manter aqui, por 16. Lembrar mais uma propriedade aqui para vocês, da raiz agora. A multiplicação de raízes pode ser englobada numa raiz só. Então, raiz de mesmo índice de A vezes raiz com mesmo índice em B é a mesma coisa que eu juntar as duas numa raiz só de mesmo índice. A vezes B. Essa propriedade da multiplicação é muito útil nesse caso e a gente vai usar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 3 vezes 2. E qual é a raiz de 3 vezes 2? 6, né? Raiz de 6. Muito bem. Dividido por aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, tendo em vista que 2 ao quadrado é 4. Lembra que a gente viu isso no começo? Então, quer dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 81 sobre 16 vezes raiz de 6 sobre 2. Agora a gente consegue juntar a multiplicação, consegue juntar as duas frações. Multiplica numerador e multiplica denominador. Multiplica reto, né? A famosa multiplicação reta nas frações. Então isso aqui vai ficar igual a 81 raiz quadrada de 6
dividido por 16 vezes 2 é igual a 32. E essa daqui, gente, é a nossa melhor simplificação para essa questão. Vou grifar aqui. E essa é a nossa resposta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você conseguiu entender por que essa daqui é a resposta desse problema? Deixe nos comentários. Vamos agora para o próximo vídeo, que vai ter amanhã. Então se inscreva no canal, porque tem vídeo novo todos os dias, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!